Olá, meus amores! A Pro está de volta com mais uma aula de número 4. E temos como tema de hoje, conto. Gente, um nominho curtinho, né? Só conto. Eu conto. Então, sempre quem não ouviu aquele ditado popular? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, quem já ouviu esse ditado popular? Então, esse ditado popular quer dizer que quem sempre está contando uma história está sempre aumentando o nível dela, o de conhecimento dela, né? Então, está sempre aumentando o público-alvo de quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, vamos lá para o conceito de que é conto. Conto, né? Na verdade, um nome pequeno, faz parte do gênero textual narrativo. Gente, gênero textual é diferente de tipo de texto, da tipologia textual. Então, o gênero que a gente está estudando agora é conto, que pertence à tipologia textual dos textos narrativos. Ele é um texto narrativo curto e que enfoca um único conflito, certo? Então, a definição de conto é essa. Qual é a estrutura do conto? Assim como todos os textos que têm início, meio e fim, o conto tem a introdução, que na introdução vem a descrição do espaço, do local onde acontece e dos personagens. Tem a complicação, né, que são os fatos iniciais, que ali, os fatos iniciais é que dão início ao conflito. Sempre no conto vocês vão ouvir falar em conflitos, clímax e também desfecho. Lembrem bem, na estrutura do conto vocês vão ouvir falar em conflito, certo? Clímax e desfecho. O conflito, ele se gera de quê? Dos fatos iniciais que colocarão os personagens em alguma situação embaraçada, certo? E o conflito também, desenvolvimento da situação. Então, a gente tem a complicação, vamos ouvir falar em conflito e vamos ouvir falar em clímax e desfecho. Pronto, mas o que é o clímax? Quando se tem o conflito, que é o desenvolvimento das ações iniciais encontradas lá na complicação, não é? Então, quando se tem essas ações iniciais pelas complicações, né? Nós vamos ter o conflito. Aí tem o clímax. O que é o clímax? O clímax é quando esse conflito ele se torna no auge ali bem preocupante, bem embaraçoso, que vai ter que ter como o personagem vai ter que contornar aquela situação, certo? Então, quando ele contorna, já é lá no finalzinho, nós vamos ter o desfecho, ok? Quais são os elementos do conto? Os elementos do conto, primeiro tem que ter personagens. Nós temos o narrador. Esses personagens eles podem ser reais ou imaginários, fictícios. Temos também narrador, que esse narrador pode ser personagem ou observador. Então, relembrando para vocês os tipos de personagem. Personagem, o narrador, personagem, tipos de narrador, né? Eu falei foi tipos de personagem. Na verdade, relembrando os tipos de narradores, que pode ser o narrador personagem, que é aquele que participa da história, e pode ser o narrador observador, que, como o próprio nome já diz, o narrador observador é aquele que observa e conta os fatos. Temos como elemento do conto também o tempo. Então, tempo, lá no seu texto, lá no seu conto, vai ter frases, certo? Expressões que vão indicar início e final, época em que acontece essa história, certo? Temos também o espaço, que é o local onde se passa a narrativa. Temos o enredo. Professor, o que é enredo? Tem gente que já ouviu falar em enredo, enredo da escola de samba? Não. Então, esse enredo é o quê? É a sequência em que os acontecimentos da história se passam. Então, é a sequência de acontecimento. Aconteceu isso primeiro, depois isso, certo? Então, o enredo é a sequência dos acontecimentos da história. E temos o conflito, situação gerada por ações iniciais, que após esse conflito vai ter o clímax, o auge em que esse conflito se encontra, vai ficar bem embaraçado a situação e por último a gente vai ter o desfecho do conto, certo? Na
nossa língua portuguesa, estudando o gênero textual conto, a gente tem tipos de conto, certo? Que temos conto de fadas, temos conto fantástico, conto de terror, conto de mistério e conto social. Então, cada nível de escolaridade estuda um tipo de conto. Sexto ano, sétimo ano estuda conto fantástico, conto misterioso, de mistério. Já o nono estuda conto social, o oitavo conto de terror, certo? Então, as séries, cada segmento vai estudar cada tipinho de conto desse separadamente. Então, vamos lá. Conto de fadas ou conto maravilhoso. O que é um conto de fada ou conto maravilhoso? Aquele que apresenta elementos que não se pode explicar, né? A gente sabe que nos contos de fadas tem sempre, ou nos contos maravilhosos, vai ter sempre o quê? Princesas, príncipes, vai ter fadas e vai ter também as bruxas, né? Do outro lado, para fazer o mal, certo? O outro tipo de conto é o conto fantástico, narrativa curta que narra fatos absurdos. Então, são fatos bem absurdos que não se podem acontecer no mundo real, certo? O conto de terror, né, o nome já diz, é a história que acontece com elementos sobrenaturais e, na maioria das vezes, com personagens lendários. Então, esses contos de terror são, na maioria das vezes, com personagens lendários. Vampiros, o que mais? Temos o quê? Temos mula sem cabeça, sempre os personagens lendários entram no conto de terror. Temos conto de mistério. Conto de mistério, o próprio nome já diz. Então, aqueles filmes lá do Scooby-Doo, quem assiste, temos um conto de mistério. Por quê? Porque nessa narrativa é uma história que conta algo que tem o quê? Algo misterioso, algo sempre para se descobrir. E quando se descobre, né, às vezes você pensa que é algo bem sobrenatural e às vezes é uma coisinha bem banal. Então, o conto misterioso é esse. Temos também, o conto social, que é o último tipo de conto que a gente vê. O que é um conto social? Gente, o conto social é aquela história que vai tratar de quê? Das dificuldades de alguns grupos sociais. Então, é no conto social que a gente denuncia injustiças sociais, certo? Então, no conto social está sempre frisando a fome, a violência, a desigualdade social, certo? Então, o conto social trata de temas como dificuldades de alguns grupos sociais desprivilegiados, né? Então, a classe mais desprivilegiada. O que acontece, certo? Nos contos sociais é comum haver o quê? Referências a fatos e personagens históricos, pois esse gênero denuncia o quê? Por meio da ficção, injustiças sociais, ou seja, por meio de contos, de histórias, vai denunciar alguma injustiça social, como no caso da desigualdade social, no caso também de bullying, no caso de que mais? Caso da fome, sempre estão denunciados nesse tipo de texto, aliás, nesse gênero textual chamado conto social, ok? Então, nossa aula sobre conto termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.